Atenção, homens! Evitem mulheres que têm o mínimo de autoestima e amor próprio, até porque essas mulheres jamais vão se sujeitar a ficar com um betinha insignificante como você. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre machosfera, sobre esse fenômeno dos homens heterossexuais, mas que, ainda assim, odeiam mulheres e fazem de tudo para miná-las de quem elas são para conseguir controlá-las melhor. E a gente vai falar sobre isso porque teve aquela série mais recente da Netflix chamada Adolescência, onde tratou de um tema como esse. Enfim, falaremos sobre isso nesse vídeo aqui. Mas antes da gente dar seguimento pro vídeo, é muito importante eu dizer pra vocês que ao longo desse vídeo terão spoilers da série Adolescência. Então, se você ainda não assistiu a série, eu não recomendo muito que você assista esse vídeo. Mas se você ainda assim quiser seguir esse vídeo, fica aqui a minha recomendação para que depois daqui você vá assistir a série, porque vale muito a pena mesmo. Mas enfim, agora que eu já dei esse aviso, eu também tenho que dar outro aviso. Esse vídeo não é sobre a adolescência da Netflix. Até porque eu só vou dar algumas pinceladas na série. Se você não assistiu ainda, a série retrata uma investigação policial chegando ao seu fim, na verdade, aonde um suspeito do assassinato de uma adolescente é preso. Esse suspeito do assassinato dessa adolescente é um garoto de 13 anos que também estuda na mesma escola que ela. E a polícia vai até a casa dele, prende ele e vai mostrando todo esse momento, assim, toda essa atmosfera de tensão da polícia invadindo uma casa de uma família e indo buscar esse adolescente para prendê-lo, levá-lo para a delegacia até pegar o primeiro depoimento dele. Tudo isso acontece em um período de mais ou menos 1 hora, aonde é tudo gravado em plano sequência. A série é britânica e ela me pegou muito pelo plano sequência, porque eu sou apaixonada em planos sequências. Plano sequência, se você não sabe, é quando eles filmam toda uma cena em um take só. E aí você imagina uma série de 4 episódios onde todos os 4 episódios são gravados em plano sequência. Só tem um episódio que dá pra ver ali que tem um possível corte ali, mas de resto é tudo gravado em plano sequência, em um take só, o que vai aumentando aquela tensão que você vai sentindo. Não é uma série que é pra todo mundo. Para algumas pessoas ela pode ser um gatilho porque ela mexe em alguns temas sensíveis. E também tem pessoas que não entenderam muito bem o conceito da série e ficaram falando que a série era incompleta, sendo que não é. Ela se fecha muito bem nesses 4 episódios. Mas enfim, o ponto é que quando esse adolescente ele é levado, a gente vai o tempo inteiro vendo ele apenas como uma vítima, né? Coitado, deve ter algum engano e a gente vai se doendo ali por ele, porque ele é sempre mostrado como um bom garoto. Até o momento em que a gente vê no final do primeiro episódio as cenas dele matando a colega dele, porque foi pego por uma câmera de segurança o momento em que ele a esfaqueou. E a partir daí a gente vê que ele realmente cometeu o crime e a gente precisa entender o que aconteceu. Ao longo dos próximos episódios, a gente tem um que é focado na escola onde eles estudaram, né? Que a polícia vai lá fazer uma investigação, que é um episódio assim que, gente, até hoje eu não sei como é que eles conseguiram filmar esse episódio em plano sequência, porque são muitos adolescentes para coordenar ali, mas eles conseguiram filmar. A gente tem depois o terceiro episódio, que é onde mostra, alguns meses depois, uma psicóloga conversando com ele para ela poder, né, fazer ali um diagnóstico e mandar pro juiz lá que vai tratar do caso dele. Nisso ele já tá preso, né? E esse episódio da conversa com a psicóloga, ele é o episódio que a gente mais entra dentro da mente desse adolescente mesmo, e a gente vê o quanto que ele é perigoso. O quanto que ele vai de um adolescente comum, de um garoto de 13 anos, normal e completamente dócil, para um garoto de 13 anos completamente enraivecido, com muito ódio de mulheres, totalmente misógino, com uma necessidade de aprovação muito absurda, com uma necessidade de que as pessoas gostem dele muito absurda e com um egoísmo muito forte ali dentro de si.
E a gente vai entendendo o quanto que esse garoto teve essa personalidade sendo construída dessa forma, consumindo conteúdos de incels, de MGTOWs, de red pills e coisas do tipo na internet. E é aí que a coisa se conecta com o assunto desse vídeo aqui, porque é sobre esses conteúdos produzidos na internet que a gente vai conversar aqui, nesse outro conteúdo produzido para a internet. Se você não tá familiarizado nem um pouco com essas nomenclaturas que eu soltei aqui, eu vou fazer uma breve explicação aqui para vocês. A gente tem os Red Pills, né, que seria pílula vermelha, que é uma referência ao filme de Matrix, e são aqueles homens que eles tratam mulheres como uma total mercadoria, e eles vão ali ensinando técnicas de manipulação de mulheres. É basicamente isso. Se você for perguntar para eles, eles não vão dizer que é isso, eles vão falar que é outras coisas, mas o cerne é esse, é manipular mulheres para que eles possam controlá-las. E eles usam esse termo de Red Pill porque é como se eles tivessem acordado, sabe, dessa sociedade que seria totalmente favorável para as mulheres. Ou seja, uma completa desilusão com o mundo em que eles vivem, já que o mundo que eles vivem, na verdade, é um mundo completamente machista, completamente misógino e que favorece os homens e não as mulheres. Mas, né, com o avanço das lutas feministas, a gente tem conquistado espaços na sociedade e esses homens, ao perderem um pouco do poder que eles têm em cima das mulheres, eles têm se sentido cada vez mais ameaçados e cada vez mais eles têm culpado as mulheres por todos os problemas das suas vidas. Esse culpar as mulheres por todos os problemas das suas vidas resume bem tudo que eu vou falar aqui sobre esses homens. Mas não se resume só aos Red Pills, porque se resume às outras siglas também que eu vou falar aqui, como, por exemplo, os incels, os celibatários involuntários. Eles seriam homens que seriam, enfim, considerados feios, ou eles mesmos se consideram feios, porque eles não teriam aquele perfil de galã de novela, e por isso eles não conseguiriam ficar com as mulheres que eles almejam ficar. Perceba que eu falei as mulheres que eles almejam ficar, porque eles usam toda uma lógica vinda dos Red Pills também, de valor da mulher, que cada pessoa teria um valor de mercado e que as mulheres sempre buscam homens que estão acima do valor de mercado que elas mesmas têm. E por isso, esses homens que são feios, eles nunca conseguiriam nenhuma mulher, porque as mulheres que teriam ali, que, enfim, teriam que buscar homens no valor de mercado igual ao delas, portanto, buscar eles, elas estariam buscando os homens que estariam no topo, e esses homens que estariam no topo, eles conseguiriam ficar com todas as mulheres. Aí o Red Pill que ele faz é tentar ensinar o incel a ir para esse topo, obviamente vendendo vários cursos fajudos para eles, né? Porque tudo aqui gira em torno de dinheiro, tudo aqui gira em torno de pegar meninos extremamente frágeis e explorar eles ao máximo. E nisso explorar também ao máximo as mulheres que tanto estarão se relacionando com esses meninos, quanto as mulheres de uma forma geral, que vão estar fazendo parte desse imaginário de mulheres que eles vão construindo. Então, partindo dos Red Pills e dos incels, a gente também teria os MGTOWs, que seriam homens escolhendo seu próprio caminho, que é uma coisa que eu confesso que eu nunca entendi muito bem o que seria esse próprio caminho deles, mas eles meio que tentam viver a parte das regras que na cabeça deles beneficiariam mulheres, né? Porque a gente tem leis como aqui no Brasil a Maria da Penha e tudo mais, né? Que na cabeça deles favorece as mulheres. Só que não, é só uma forma de compensar mulheres pela violência que elas sofrem. Só uma forma de dar uma seguridade para as mulheres que estão sofrendo violência nas mãos dos homens. Mas eles são incapazes de pensar a respeito disso de forma racional, porque eles estão totalmente embebidos no seu auto-ódio que os faz também odiar mulheres. Então a gente tem essas três segmentações ali que no fim tudo converge na mesma coisa e todas elas se conversam ali entre si. Os incels, os Red Pills e os MGTOWs. Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás aqui nesse canal falando sobre eles. Se você não viu esse vídeo, você pode ver clicando nesse card aqui em cima. Não foi o único, mas eu vou recomendar esse daqui para vocês. Ao longo do vídeo pode ser que apareça um ou outro. Mas enfim, esses homens, eles têm produzido muito conteúdo na internet. Misoginia, ou seja, o ódio às mulheres, não é uma coisa
que aconteceu agora, não é uma coisa que começou a acontecer na sociedade agora. Nós temos uma sociedade totalmente machista e misógina antes mesmo do capitalismo começar a dominar a gente. Nós temos, antes do feudalismo, a gente já tinha as construções de sociedades que eram todas misóginas. Basta ver, por exemplo, né? Sei lá, se você já leu algumas passagens da Bíblia, você já deve ter visto o quanto que as mulheres ali, há mais de 2000 anos atrás, eram sempre rebaixadas, eram sempre colocadas ali como uma segunda classe, como sempre tendo que ser subserviente aos homens. A gente tem isso sendo construído ao longo da nossa sociedade e, nos últimos anos, graças às lutas feministas, as mulheres têm conseguido mais espaço na sociedade. E com as mulheres conseguindo mais espaço na sociedade, com essa misoginia que ao longo de muitos séculos ela foi naturalizada, né? Sempre tendo, né, uma amaciação dessa misoginia, porque ao longo dos séculos a gente via a sociedade sempre ficando um pouco menos misógina, né? A coisa ainda era muito pesada, mas um pouco menos misógina. No capitalismo isso acabou se intensificando bastante nessa misoginia, mas a gente sempre vê, assim, as sociedades ficando cada vez menos misóginas, sei lá, acho que eu diria mais ou menos do período feudal pra cá. E eu tô pegando só dos países que são hoje em dia capitalistas, os países mais ocidentais. Porque se a gente for para alguns países do Oriente Médio, muitos deles já estavam com uma agenda de igualdade das mulheres muito avançada antes das colonizações europeias e americanas começarem a entrar nesses países, né? Então nem tô falando da lógica deles, porque a lógica deles estava indo para um progresso e de repente foi para uma ruína completa dos direitos de mulheres. E a gente também tem outras sociedades aí que elas eram mais igualitárias, né? E também não tô falando de sociedades indígenas, de sociedades pequenas, assim, porque nessas sociedades, muitas delas, mulheres estão em uma posição de muito prestígio, né? Muitas delas, inclusive, né? As mulheres, elas têm um poder de decisão muito semelhante ao dos homens e tem algumas que são até matriarcais, ou seja, as mulheres ali comandando. Isso eu tô falando de indígenas, de alguns pequenos vilarejos ali na África e tudo, mas que com a colonização europeia e americana, a coisa foi sempre se degringolando, porque eles vão querendo impor a cultura deles, a cultura europeia e americana, que é uma cultura totalmente misógina. Apesar de que nas últimas décadas a gente tem visto a Europa um pouquinho menos misógina, mas ainda é bastante misógina. Mas o ponto é que desde que as lutas feministas começaram a se intensificar, principalmente depois do período sufragista ali, né, na Segunda Guerra Mundial, em que as mulheres tiveram que tomar as fábricas porque os homens estavam indo para as guerras, e a gente começou a ter realmente movimentos feministas ali sendo articulados, a gente viu as mulheres conquistando direito ao voto e tudo mais, e esses homens que antes sempre tinham poder sobre as mulheres, sempre tinham as mulheres como um objeto para eles poderem perpetuar os seus genes, né? Para, enfim, conseguir manter ali propriedade privada no seu nome e tudo mais, eles se viram emasculados daquilo que eles sempre tiveram como masculinidade, o total controle em cima das mulheres. Eu já fiz um vídeo aqui, que foi um vídeo falando sobre o porquê que os conservadores odeiam tanto mulheres trans, né? E esse vídeo eu falo bastante sobre como que a lógica que foi se construída da mulher como um mercado faz parte de toda essa construção. Então lá eu destrincho um pouco essa parte. Se você não viu ainda esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima. Que apesar de eu estar falando sobre mulheres trans aqui no título e na thumbnail, o vídeo fala de mulheres no geral, focando principalmente nas mulheres trans, mas fala das mulheres cis também. Enfim, vai lá e assiste. Mas o ponto é que esses homens, ao se sentirem emasculados daquilo que eles sempre tiveram como um ponto de masculinidade, que era o total controle em cima das mulheres, eles começaram a não querer se modernizar na sociedade vigente, mas começaram a querer coibir os direitos das mulheres, querer coibir a ascensão delas em sociedade e querer continuar com esse controle em cima delas. Obviamente que aqui eu não tô falando de todos os homens, tá? Porque nem todo homem
E eu tô falando isso, né, de uma forma meio irônica, porque sempre aparece alguém dizendo, ai, nem todo homem. Mas também porque eu não acredito que sejam todos os homens assim, né? Até porque se eu acreditasse que metade da população era um completo lixo, fosse composta por apenas pessoas totalmente escrotas, eu não teria nem pelo que lutar, eu não estaria nem fazendo isso daqui, né? Mas uma parcela dos homens que não conseguiram se adequar aos novos tempos ficam nessa de querer remontar um passado imaginário, um passado onde eles seriam empoderados, enquanto as mulheres estariam servindo eles. Só que a sociedade não vai voltar para esse passado, né? A sociedade pode até depois construir uma coisa até mais opressiva com as mulheres que o que a gente tem aqui. Sei lá, nossa sociedade, em vez de evoluir para alguma coisa melhor, já que a gente está vendo a ruína do capitalismo acontecendo, a nossa sociedade poderia migrar para algo parecendo com Gilead, sabe? Aquela sociedade de The Handmaid's Tale, onde as mulheres seriam ainda mais subalternizadas, né? Isso pode acontecer, mas pro passado a gente não vai voltar. Eu acho que é muito melhor a gente tentar construir uma coisa que seja mais abrangente para todas as pessoas do que foi o capitalismo, né? Do que ficar querendo construir uma sociedade completamente fascista, onde metade da população é subjugada para que a metade masculina tivesse ali algum poder. Mas enfim, né? Vamos voltar aqui pro nosso mundo e esquecer The Handmaid's Tale. A gente tem diversos homens propagando vários conteúdos aqui na internet, aqui no YouTube, que conversam com os conteúdos que esse menino da série Adolescência estava consumindo. A gente tem vários conteúdos de Red Pills aqui, a gente tem várias comunidades na internet de incels, principalmente em Discord, em Telegram, em fóruns da internet e por aí vai, em que essas pessoas, né, esses homens, eles ficam o tempo inteiro se rebaixando e alimentando um ódio das mulheres. Se rebaixando, falando tudo que tem de errado com eles, do porquê que as mulheres não os aceitam, e nisso vai se criando cada vez mais ódio das mulheres e fica um completo inferno, né? E a gente tem aqui no YouTube muitos conteúdos de Red Pills, muitos conteúdos de homens ensinando homens a serem homens. Só que não a serem homens de um ponto de vista ok, mas a serem homens do ponto de vista desses homens. Ou seja, do ponto de vista completamente violento, completamente asqueroso, completamente odioso contra mulheres. No ano passado, né, em dezembro do ano passado, na primeira quinzena ali, no final da primeira quinzena do ano passado, o Ministério das Mulheres aqui do Brasil, né, soltou um relatório que foi muito impactante. Eu vou ter que ler o nome do relatório aqui para vocês. O relatório se chama Aprenda a evitar esse tipo de mulher. Estratégias discursivas e monetização da misoginia no YouTube. Esse relatório, como eu disse, ele foi apresentado pelo Ministério das Mulheres. E não só esse relatório foi apresentado pelo Ministério das Mulheres, como foi encomendado pelo Ministério das Mulheres. E quem conduziu a pesquisa que levou aos resultados que a gente viu nesse relatório foi a NetLab. Esse relatório, ele é bastante assustador. Eu vou deixar aqui linkado para vocês tanto o relatório em si, quanto uma matéria sobre esse relatório que foi da Pública, né, da agência Pública. Os dois links vão estar aqui, vocês vão poder ter acesso aos dois. E só para eu avisar vocês, né, quando vocês clicam no do relatório, o relatório ele é baixado, tá? Ele é baixado, ele é esse tipo de link. Mas enfim, tá aqui para vocês poderem conferir. E o que esse relatório achou foi... Gente, o número já tá maior, tá? Mas porque eu tô falando de um relatório que foi publicado em dezembro do ano passado. Mas vamos lá. Esse relatório achou 76 mil vídeos no YouTube Brasil que tinham algum conteúdo voltado para os homens em relação às mulheres, né? Colocando as mulheres ali como objeto de interesse para os homens que iam buscar esses vídeos. 76 mil vídeos no YouTube. Não são todos os vídeos que tem falando sobre mulheres no YouTube, né? São vídeos produzidos por homens falando sobre mulheres, e ainda assim não estão todos aqui, mas enfim. Eles acharam 76 mil vídeos.
Esses 76 mil vídeos estavam distribuídos em 7,8 mil canais, né? Em 7.800 canais mais ou menos, né? E desses 7.800 canais, eles resolveram, né? O pessoal ali que estava fazendo o relatório da UFRJ, da NetLab, enfim, eles resolveram separar 601 canais para eles analisarem mais minuciosamente. E desses 601 canais, eles separaram 137 canais que tinham conteúdo claramente misógino. Claramente misógino. Não quer dizer que os outros não tinham misoginia, mas eles pegaram ali 137 que tinham conteúdos mais misóginos ainda. E juntos, esses canais, eles teriam 3,9 bilhões de visualizações. Eu não falei errado. 3,9 bilhões de visualizações. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil a gente tem aproximadamente 212 milhões de habitantes. 212 milhões de habitantes no país inteiro contra 3,9 bilhões de visualizações que esse tipo de vídeo teve no YouTube ultimamente. E talvez você tenha pensado logo em robôs, né, e tudo, e pode ser que até tenha uma parte dessas views que sejam de robôs, mas o que tem muito é de gente que tem assistido e reassistido esses vídeos para poder ficar aprendendo sobre essas técnicas, para poder ficar aprendendo sobre mulheres, para poder ficar aprendendo sobre como manipular as mulheres. Mas vamos lá, porque tem mais coisa interessante nesse relatório. De todos esses vídeos que eles analisaram, 42% tinham conteúdo de desprezo pelas mulheres e estímulo à insurgência masculina. Desprezo pelas mulheres e insurgência masculina sendo ali a maior expressividade desses vídeos, pegando 42% desses vídeos. Misoginia pura isso daqui. 21,5% desses vídeos seriam de técnicas de sedução e de manipulação das mulheres. Não é simplesmente te ensinar a conquistar mulheres, mas te ensinar a manipular essas mulheres, né? E isso aqui entra muito fazer gaslighting com elas, minar a autoestima delas, né? Tudo, várias técnicas ali para você manipular aquela mulher, para você fazer com que essa mulher ela ache que não vai conseguir nada melhor do que esse homem, por aí vai. Várias coisas bizarras assim dentro disso. Então, o conteúdo mais feito por eles fomenta desprezo às mulheres e também insurgência masculina. O segundo conteúdo que eles mais produzem fomenta uma sedução ali das mulheres, mas uma sedução pautada na manipulação dessas mulheres. E a gente tem também 6,8% desses vídeos falando sobre, né, vídeos sendo antifeministas, né, falando sobre contra qualquer agenda feminista, qualquer pauta feminista e contra as feministas de um modo geral, né? E 5% seriam de defesas de papéis de gênero. E outro dado também é que 80% desses canais eles são monetizados. De alguma forma eles são monetizados. De alguma forma quem tá fazendo esses vídeos está ganhando dinheiro fazendo esses vídeos. Está ganhando dinheiro propagando misoginia. Propagando conteúdos que desprezam, né, que fomentam desprezo às mulheres, que fomentam manipulação das mulheres, que fomenta uma superioridade dos homens em relação às mulheres, né, que fomenta uma aversão às feministas, que são as mulheres que estão lutando pelos direitos das mulheres, né, é assim, uma coisa completamente absurda que essas pessoas, esses homens estão ganhando dinheiro para propagar. E assim, dos conteúdos que eles produzem, né, vai desde você fazer essa mulher ser financeiramente dependente de você, né, então você não ficar com mulheres que ganhem bem, que ganhem acima de você, vai desde você fazer com que essa mulher tenha a autoestima dela minada para ficar com você, ou seja, ela se sentir menos bonita, menos inteligente e por aí vai, qualquer coisa que a faça se prender a esse homem. Táticas de manipulação das mais bizarras que tem, né? Até estimular, muitos deles estimulavam os caras a baixarem aplicativos que os permitiriam vigiar as mulheres
para onde essas mulheres estavam indo e tudo mais, né? Então, a gente tem esse cenário alarmante. A série da Netflix, retratando isso, não é por acaso, né? Ela retrata um adolescente normal, um adolescente comum, que ele foi cooptado por esse tipo de discurso, porque na adolescência todo mundo tá vivendo com diversas inseguranças. Eu tive tantas inseguranças na minha adolescência, todo mundo tem inseguranças durante a vida inteira, mas na adolescência elas são mais concentradas, elas são mais fortes, né? Todas as questões hormonais e tudo. Então, esse adolescente, que é um adolescente normal, de uma família de classe média, uma família que é estruturada, é uma família comum ali, né? Ele ainda assim foi cooptado por esses conteúdos de incels, esses conteúdos de Red Pill, de MGTOW e por aí vai, né? Ele é cooptado por esses discursos que levam ele ao ponto de matar uma colega dele porque ela tava zoando ele, né? Então ela fez um bullyingzinho ali com ele, ele foi e matou ela. E depois, quando a gente vê no terceiro episódio ele conversando com a psicóloga, a gente vê a aversão que ele tem por mulheres. Não era uma coisa específica com aquela menina, era uma aversão que ele tinha contra mulheres. Até porque o que aquela menina tava falando é que ele era um incel, né? E ele meio que corrobora que ele de fato era um incel ao longo da conversa com essa psicóloga. E a gente vê isso não é à toa, porque a gente tá tendo isso acontecendo. O que foi mostrado ali na série da Netflix, de forma tão visceral, é algo que tá acontecendo ao longo do mundo inteiro. No mundo inteiro a gente está vendo esse tipo de conteúdo que fomenta um desprezo às mulheres e uma culpabilização das mulheres pelos problemas que homens enfrentam crescendo em todo lugar. Tudo isso faz com que pessoas fiquem cada vez mais radicalizadas nesse ódio às mulheres, nessa aversão às mulheres e muitas vezes chegando em pontos extremos, pontos como que a gente viu na série da Netflix, mas que não é um ponto fora da curva, é algo corriqueiro, sabe? Não é algo incomum. Violência contra a mulher é muito crescente, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Principalmente contra as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Principalmente contra mulheres negras e mulheres trans. Essas são as que costumam ser mais vitimadas, juntamente com mulheres com deficiência, né? Aqueles grupos de mulheres que estão mais vulneráveis geralmente são alvos mais fáceis para eles, porque a sociedade já despreza mesmo essas mulheres, né? Então é um pouco mais fácil deles tanto minarem a autoestima delas e conseguirem manipulá-las, quanto eles se sentirem mais empoderados ainda para fazer o que quiserem com elas. Até porque, para uma boa parte da população, mesmo para muitas mulheres, esses grupos de mulheres que eu citei aqui não são nem gente, né? Então é fácil de você conseguir violentar essas mulheres de alguma forma. E a gente tem tudo isso acontecendo na internet, tudo isso acontecendo aqui no YouTube, na plataforma que eu uso para trabalhar, sem nenhum problema. Esses conteúdos são, inclusive, monetizados e são incentivados. O próprio YouTube recomenda esse tipo de conteúdo para várias pessoas. Se você é um homem jovem, provavelmente você já teve esse tipo de conteúdo sendo jogado para você, sendo recomendado para você, né? Porque o algoritmo ele vai recomendando mesmo. Ele vai recomendando esses red pills, esses incels para os caras todos, né? Agora, se você for consumir esse conteúdo e, sei lá, resolveu começar a entrar dentro dele e se identificou é uma coisa, se você consumiu e não se identificou é outra, né? Às vezes você nem consumiu, você só ficou pulando. Mas com certeza esse tipo de conteúdo já foi empurrado pra você. Principalmente se você for heterossexual, né? Principalmente, porque assim, o algoritmo ele entende várias dessas coisas, né? E a gente vê isso crescendo no YouTube ao mesmo passo que violências contra as mulheres vão tomando novos rumos, né? Porque a internet traz toda uma nova forma de viver e uma nova forma de violentar outras pessoas. Então a gente vê essas violências contra mulheres sendo tão crescente, enquanto plataformas como o YouTube, que foi o alvo desse relatório, continuam fomentando. Mesmo que o YouTube tenha ali nas diretrizes dele que é proibido você fazer discurso de ódio. Mas aparentemente você fazer
um discurso de que mulheres são desprezíveis e que merecem ser manipuladas e que devem ser manipuladas, não seria considerado um discurso de ódio pela plataforma. Aqui entra a necessidade que a gente tem de, tanto dos pais sempre prestarem muita atenção no que os seus filhos estão consumindo, principalmente os seus filhos meninos, né, no que eles estão consumindo, para ter certeza de que eles não estão caindo em um desses limbos de fomento ao ódio às mulheres, né? Mas também a gente precisa responsabilizar essas plataformas pelo tipo de conteúdo que está sendo propagado nelas. Elas estão sendo usadas para isso e elas estão gostando e fomentando esse tipo de coisa. A gente precisa ter o PL das fake news sendo aprovado, por exemplo, que é um PL que visa justamente responsabilizar as big techs, como a Google, por exemplo, pelo tipo de coisa que acontece nas suas plataformas. O Facebook, a Meta, né, pelo tipo de coisa que acontece em todas as suas plataformas. O X do Elon Musk também ser responsabilizado. A gente precisa dessa PL das fake news, que ela não trata apenas de informação falsa, mas ela trata de várias coisas, como, por exemplo, propagação de discurso de ódio, né? A gente precisa ter isso sendo criminalizado, porque propagar ódio, fazer discurso de ódio já é crime. Mas quando a gente vai ver nos campos na internet, tudo isso fica mais nebuloso e a gente tem essas plataformas muitas vezes protegendo as pessoas que estão fazendo todo tipo de discriminação. E tudo isso enquanto muitas vezes pessoas que estão produzindo conteúdos que combatem esse tipo de ódio misógino ou que combatem qualquer tipo de preconceito, são boicotados dentro da plataforma. A gente teve, né, muito claramente isso acontecendo lá em 2018, quando o YouTube mudou as diretrizes e vários canais LGBT perderam público, vários canais LGBT pararam de ser recomendados, né? Então a plataforma já usou de boicote interno contra conteúdos LGBTQIA+. Ou seja, a plataforma ela também tem poder para boicotar esse tipo de vídeo, esse tipo de discurso de ódio às mulheres que é tão frequente na plataforma. Mas eles não usam, porque isso traz dinheiro. E tudo que importa no fim das contas é dinheiro. Para as big techs, o que importa é a grana. Dentro do capitalismo, o que move é o dinheiro. E se o dinheiro está sendo movido pela misoginia, o capitalismo vai apoiar a misoginia. Se o dinheiro está sendo movido por pessoas LGBTQIA+, o capitalismo vai mover pessoas LGBTQIA+. No momento a gente está tendo uma queda do Pink Money, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, você pode ver clicando no card aqui em cima. E essa queda do Pink Money reflete o atual momento da sociedade, em que justamente vozes de conservadores têm sido cada vez mais ouvidas por aqueles que são os maiores propulsores do capitalismo, como, né, os Estados Unidos, por exemplo, né? Então a gente viu os conservadores ganhando cada vez mais poder e os LGBTs foram perdendo cada vez mais espaço dentro das big techs. As big techs começaram a ver que não é tão interessante mais, não é tão monetariamente interessante nesse momento apoiar causas LGBTQIA+. Então a gente vê essas movimentações acontecendo dentro do capitalismo. E é isso, né? O capitalismo sempre fomentou misoginia, não seria agora, no século XXI, com a ascensão da internet, com a ascensão de redes sociais, no século da informação ali acessível na mão de todo mundo, que o capitalismo iria deixar de ser misógino. E a gente precisa arrumar meios de coibir essa misoginia, a gente precisa arrumar meios de fazer enfrentamentos para que a gente não tenha mais números tão alarmantes quanto os que a gente tem visto, de 76 mil vídeos propagando ódio às mulheres nas plataformas e ainda ganhando dinheiro com isso. Gente, Samantha do futuro pra vir aqui dizer pra vocês algo que ficou de fora do meu vídeo, porque eu queria recomendar que vocês assistissem o vídeo do Meteoro. O Meteoro Brasil fez um vídeo muito bom também sobre esse mesmo tema, né, sobre a questão econômica, sobre esse mesmo relatório e tudo mais. Então eu recomendo que vocês assistam o vídeo. No caso, o vídeo do Meteoro saiu depois que eu já tinha gravado o meu, então por isso que eu não tinha mencionado naquele vídeo regular. E eu acho que a Ana fez um trabalho ainda melhor do que o meu, falando sobre esse assunto. Então eu recomendo muito que vocês assistam lá, porque de fato o vídeo do Meteoro ficou melhor do que esse meu vídeo aqui. Então vai lá, assiste. E o vídeo do Meteoro vai estar linkado na caixa de descrição desse vídeo aqui.
né, junto com os outros links que eu deixei lá pra vocês. Então vão lá, assistam, o vídeo tá realmente muito bom. E outra coisa também que eu tenho que dizer pra vocês é que, além da PL das fake news, um outro meio que a gente tem de coibir as Big Techs, de responsabilizar as Big Techs pelo que acontece dentro das plataformas delas, é usar a questão do Marco Civil, porque tá ali, né, pro STF julgar uma cláusula do Marco Civil. Eu esqueci qual é o parágrafo. Acho que é o 19, acho que é o ponto 19 do Marco Civil da Internet, né? Marco Civil da Internet que foi feito há muitos anos atrás, né? Acho que tem o que deve ter uns 15 anos do Marco Civil da Internet, né? E o parágrafo 19, ele isenta as Big Techs daquilo que é publicado nelas. E o STF vai revisar isso para ver se isso é constitucional ou não. Então é uma outra forma que a gente teria também de começar a responsabilizá-las, né? O ideal mesmo é que venha pela PL das fake news. Mas vamos ver se com isso daí do Marco Civil a gente consegue alguma coisa, né? Já que o nosso Congresso é muito improvável que eles aprovem o PL das fake news. Enfim, né? Vamos voltar lá para Samantha do passado para ela dar um encerramento legal nesse vídeo aqui. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo, né, dizendo o que você achou de tudo isso. Você também pode copiar esse link e sair distribuindo por aí, que também ajuda muito o Transmissão a chegar em mais pessoas, assim como dar o seu like que eu pedi anteriormente também ajuda muito a própria plataforma a entregar o vídeo para mais pessoas. Até porque, como esse não é um vídeo de ódio às mulheres, eu não posso contar tanto com o algoritmo assim. Não se esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Ah, e se você não tem o que comentar, coloca aí o emoji do morcego do engajamento mesmo. Não fui tão criativa hoje não.